Lembrando então a nossa irmandade, que na descrição do nosso vídeo estão os nossos dados bancários para você que quer ajudar a obra de Deus aqui na CCA. A nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br, tá bom? Deus que abençoe grandemente os que puderem contribuir para que a gente continue com esse projeto aqui de levar a mensagem da palavra. Nós temos que fazer uma reciclagem em alguns dos nossos equipamentos e, enfim, para levar mais qualidade aí para a nossa irmandade na transmissão dos cultos, que não vão parar, muito ao contrário, eles continuarão, tá bom? Vamos ler a palavra de Deus no segundo livro dos Reis, no capítulo 2, no verso 12. Segundo Reis 2, versículo 12. Glória a Deus nas alturas, santo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando estiver pronto, Bruno. Já está? Rapaz, isso é muito rápido. Então vamos lá, vamos ler. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 12. E o que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se para a borda do Jordão, e tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: eis que com teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar teu senhor. Pode ser que o elevasse o espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: não os envieis. Mas eles apertaram com ele, até se enfastiar. E disse-lhes: enviai. E enviaram 50 homens, que buscaram 3 dias, porém não o acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhes: eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu senhor vê. Porém, as águas são más, e a terra é estéril. E ele lhe disse: traze uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele e diziam: sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Até aqui, amados irmãos. Amém. É para eu virar para essa? Você que manda, Bruno. Você viu que não é para falar dos careca, né? Que a ursa saiu, não vou, mas você não é pequenininho, você é grandão. Eliseu, irmãos, um grande profeta do Senhor. Um grande homem, e um homem de uma grande ousadia espiritual também, há que se considerar. Elias, antes de partir, disse a ele: olha, eu vou ser arrebatado, vou ser tirado de ti, Deus me vai levar, então me pede o que você quer. Então Eliseu pensou: bom, eu já sei que vou ter que ficar no teu lugar, vou ter que te suceder. Eu quero porção dobrada do que há em ti e em mim. E Elias disse: seja feito conforme a tua palavra. Quando Elias foi tomado numa carruagem de fogo, foi elevado aos céus a Deus, a capa de Elias caiu sobre Eliseu. E ele foi tomado por aquele poder. Ele foi tomado por aquela unção maravilhosa, aquela unção que vinha de Deus, que só pode vir de Deus, claro, pois o Senhor é aquele que tem todas as coisas nas suas mãos. Bem-aventurado você essa noite que está ouvindo essa palavra, irmão e irmã. E saiba que o Senhor tem resposta para ti.
saiba que o Senhor tem coisas maravilhosas para falar contigo. E que o Senhor quer tirar dos nossos corações toda dúvida, todo medo, toda preocupação e colocar em nós um espírito destemido de fé, de confiança, de certeza de quem estamos servindo ou a quem estamos servindo. Quando ele recebeu a capa de Elias, nós lemos aqui, ele bateu a capa na água e o rio se abriu em dois. Não foi só Moisés que passou, não, Eliseu também. Passou em terra seca, em meio às águas. E os filhos dos profetas, aquele povo de Jericó que viu isso, falou, certamente o espírito de Elias está sobre Eliseu. Tem alguma coisa excelente sobre ele, porque olha as coisas que ele está fazendo. Irmão, irmã, as pessoas que estão à sua volta também dirão que tem o Espírito de Deus repousando sobre você. Os que estiverem te observando terão que reconhecer que tem o Espírito de Deus sobre a tua vida. Bendito seja o Senhor. Através das coisas que Deus fará contigo, irmão, irmã, reconhecerão que há Deus na tua vida e você também vai glorificar o Senhor por isso. Esses homens vieram até Eliseu e disseram, quer que nós temos 50 homens aqui valentes, pode ser que o Espírito do Senhor tenha transportado Elias para um monte, para um vale, para algum lugar retirado, nós vamos mandar os homens procurar para ver se nós o encontramos. Eliseu disse, não vai, porque Eliseu sabia que ele tinha sido levado a Deus. E eles insistiram, Eliseu depois de muita insistência, até enfastiar, como nós lemos aqui, Eliseu falou, então vai procurar ele. Foram, procuraram por 3 dias, e é óbvio, evidente que não acharam, e voltaram até Eliseu e disseram, olha, procuramos por 3 dias, mas não encontramos. E ele disse, eu não falei para vocês que não fosse? Por quê, irmão? Tem coisa que Deus faz que homem nenhum descobre, que ninguém acha o porquê. O que Deus vai fazer na tua vida não tem porquê, é a vontade de Deus e pronto. Glória ao nome do Senhor. Senhor, mas não tem caminho, Senhor. Não é possível que isso aconteça. O Senhor te diz essa noite, glória ao nome do Senhor. Não é possível para você, irmão. Não é possível para você, irmã. Mas para Deus não tem nada impossível. Bendito seja o Senhor. E eles disseram a Eliseu, vede, Eliseu, a terra é boa. Aqui é um lugar bom de morar, mas as águas são amargas, são ruins. E a terra é estéril, não produz nada. Então nós passamos muita fome, muita necessidade, porque a terra não é boa, porque a água também não é boa. E Eliseu foi e pediu a eles, me traz uma salva nova, que nunca foi usada. A salva parece um coador, assim, um pano, né, com um círculo em cima, que faz a boca. Trouxeram. E ele pôs um punhadinho de sal nela, foi até a nascente da água e despejou o sal. E disse, assim diz o Senhor, sararei estas águas, e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Está com a tua salva aí, irmão? Está com a tua salva aí, minha irmã? Glória a Deus, o Senhor vai te pôr o sal, que é essa palavra, e na nascente do teu coração, na nascente da tua vida, o Senhor vai sarar a tua terra agora, o Senhor vai sarar as tuas águas agora, o Senhor vai sarar o teu coração, diz o Senhor vai sarar a tua mente, vai tirar toda a perturbação de você. Glória a Deus nas alturas, no nome de Jesus Cristo, permita Deus colocar o sal que é a palavra, glória a Deus, e a salva é o teu coração. Abre a tua boca, dá glória a Deus, Deus vai sarar a tua terra. Glórias a Deus nas alturas, e desde aquele momento, amados irmãos, as terras e as águas sararam, a doença, a esterilidade foi embora, e todo aquele mal também foi embora. Saiba você que o Senhor está mandando o mal embora da tua vida agora. O Senhor está mandando a esterilidade embora da tua vida agora. Glória a Deus. Pode haver
Alguma mãezinha de coração que deseja gerar, irmão, prego sem medo de errar, minha irmã, o Senhor vai visitar o teu ventre, serva de Deus, o Senhor vai visitar o teu coração e vai mandar a esterilidade embora da tua vida, diz o Senhor. Vai mandar toda esterilidade, toda desgraça, toda amargura, toda tristeza está sendo tirada agora no nome do Senhor dos Exércitos. Bendito seja Deus. E o Senhor apresentou-se no ministério de Eliseu, mostrando a ele a confirmação do seu pedido, a resposta do seu pedido, daquilo que ele havia pedido ao Senhor, através da vida de Elias. E o Senhor te responde essa noite. Eu também estou te respondendo, eu também estou confirmando o teu pedido através da minha palavra. Irmão, Deus manda falar de novo para alguém. Senhor, será que é comigo? O Senhor te diz, é contigo. Eu vou mandar a esterilidade embora da tua vida. Deus vai visitar a tua alma e vai visitar o teu corpo também, irmão. Vai visitar o teu corpo também, irmã. Vai visitar a tua casa, e alamanaia. Vai visitar a tua congregação. Vai visitar a vida dos teus filhos. Vai visitar a vida da tua família e da tua parentela. A palavra de Deus vem dizer a nós com todas as letras, sem sombra de variação. É tempo de Deus sarar a nossa vida, irmãos. Sarar a nossa vida espiritual e também a nossa vida material, queridos irmãos. Seja sarado no nome de Jesus, seja sarada no nome do Senhor dos Exércitos, tenha sua vida restaurada pela virtude de Deus. E o teu pedido espiritual que você fez, como foi o pedido espiritual de Eliseu, que foi respondido quando Elias foi tomado dele e subiu ao céu numa carruagem de fogo, ele recebeu a capa de Elias, e na mesma hora as águas se abriram. Receba a virtude dessa palavra no nome de Jesus. As águas abrirão, irmão. As águas abrirão-se, minha irmã, e você vai passar em terra seca. Eliseu aumentou o azeite da viúva, ressuscitou o menino, fez o ferro do machado flutuar. Glória ao nome do Senhor, pregou a abundância de víveres em Samaria. Bendito seja Deus. Irmão, saiba que a palavra de Deus tem resposta para tudo na tua vida, para todas as tuas questões, para todos os teus medos, para todas as tuas dúvidas. O Senhor te vem responder, eu sou teu Deus. Não te deixarei nem te desampararei, diz o Senhor. Ocorre, amados irmãos, que no nosso dia a dia, na nossa vivência do cotidiano, nós acabamos por nos esquecer do quão grande é o nosso Deus, do quão maravilhoso é o nosso Senhor Jesus, do quanto Ele nos ama, do quanto Ele nos quer bem. E a prova nos vai sufocando e vai tirando a nossa capacidade de decisão, vai tirando a nossa capacidade de arrazoar, de pensar com clareza. E nós acabamos por nos deixar levar pelo medo, pelo desespero e pela preocupação. E o Senhor está enviando a sua palavra essa noite para dizer, aleluia, aquieta a tua alma, aquieta o teu coração. Aquieta-te na minha presença, diz o Senhor, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Todo mal que há forjado contra a tua vida, ele não prevalecerá. Todo levante do adversário contra a tua vida não prosperará. Pois sobre a escolha de Deus há também a proteção de Deus. Na escolha de Deus tem o cuidado de Deus. O Senhor manda a sua palavra e vela por cumprir a sua palavra. E o Senhor te diz através dessa palavra, eu não estou só te avisando, eu estou te garantindo, eu cumprirei a minha vontade na tua vida. Dá glória a Deus, irmão. Glorifica a Deus, minha irmã. Alegra-te no Senhor Jesus e permita a Deus tocar em ti, permita a Deus te encher das virtudes celestiais,
Permita Deus te revestir da ousadia que teve Eliseu, irmãos, no pedir, na ousadia que teve Eliseu no executar o dom, na ousadia que Deus lhe foi dando. À medida que as necessidades foram aparecendo, ele ia deixando aflorar em si o dom de Deus. Hoje o Senhor te diz, na medida necessária, glória ao nome do Senhor, na medida que for necessária, a minha graça se manifestará na tua vida, o meu dom se manifestará no teu corpo, na tua alma. Recebe a virtude de Deus aí agora, porque no momento certo o meu dom aflorará em ti, diz o Senhor. Elias não deu a capa para Eliseu antes de ser arrebatado. A capa caiu só depois que ele subiu. É na hora certa, é na hora que Deus quer, é na hora que Deus determina que as coisas acontecem. E o Senhor te diz essa noite, no momento certo, na hora certa, eu cumprirei a minha vontade na tua vida. Depois, amados irmãos, nós veremos também, no decorrer do tempo, quanto Deus foi se usando de Eliseu, como já dei vários exemplos ainda agora há pouco. E o Senhor te diz, você vai se lembrar dessa palavra. Através das coisas que eu farei, usando-me de ti, os lugares que te levarei, as palavras que Deus porá na tua boca, a revelação que Deus te porá no teu coração, aleluia, a profecia que sairá dos teus lábios, a unção, aleluia, o arrebatamento de espírito que eu te darei, confirmarão a minha palavra em ti. Irmãos, amadas irmãs, o Senhor traz claro pela palavra, não adianta querer fugir, não adianta querer pregar outra coisa. O Senhor diz à sua igreja, eu vou derramar hoje fogo do meu espírito sobre a minha igreja. Vou derramar hoje a minha glória, a minha graça, a minha presença, e te farei sentir a doçura da alegria de estar na presença de Deus. Não tema levante do adversário, não tema investida do inferno contra a tua vida, não tema trabalho de feitiçaria, não tema Covid, não tema câncer, não tema droga, não tema nada, irmão. A palavra de Deus hoje te cobre com a capa do Espírito Santo de Deus. E o Senhor te encoraja a enfrentar os teus fantasmas. O Senhor te encoraja a enfrentar os teus medos. O Senhor te encoraja a confiar na tua oração. No nome de Jesus, confia na tua oração e confia no teu Deus. E saiba, irmão, que o Senhor não dorme nem tosqueneja. Saiba, irmã, que o Senhor está bem atento. Que uma hora eu estou aqui, outra hora não estou. Irmão N está aqui, daqui a pouco também não está. Mas o Senhor, irmão, o Senhor é Deus. Ele será teu Deus todos os dias da tua vida. Irmão, tem alguém tomado pela glória de Deus. Tem uma virtude muito grande caindo por essa palavra. Muitos corações estão sendo despertos da glória de Deus, irmãos. E é isso mesmo que Deus quer. Despertar a sua igreja para o novo de Deus, irmãos. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Ajoelhados, oremos em nome de Jesus. Amém. Santo é o Senhor, santo, santo é o Senhor. Eterno Deus, estamos ajoelhados agora para agradecer-te pelo culto que Deus nos tem preparado, pela boa comunhão do teu Espírito em nós, por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é bom, é perfeito em todos os seus planos. Seus planos não podem ser frustrados. A sua palavra não pode ser revogada. O seu decreto de salvação tampouco. E é por isso que nós te adoramos, Senhor. E te louvamos, porque cremos que a tua virtude está sobre nós. Que a mesma virtude que caiu sobre a vida de Elias, está sendo derramada essa noite sobre muitos corações, sobre muitas almas que estão inquietos, preocupados com o dia de amanhã, e o Senhor é a nossa garantia de que amanhã Ele ainda continuará sendo o nosso pastor.
Despeça-nos na paz de Deus, guarda a tua palavra no nosso coração e dá-nos sempre, ó Deus, essa porção dobrada do teu Espírito, para que sempre possamos estar firmes diante da tua presença. Pedimos essas bênçãos e damos gratidão a Deus, no nome do Senhor Jesus, bendito eternamente. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.